Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia de relato. E a história que eu vou trazer hoje é de uma moça do estado do Pará. A história é do pai dela, que é caminhoneiro, estado do Pará. Então, pessoal, a história que ela me enviou conta o seguinte, que desde aos 24 anos que ele começou a trabalhar num caminhão, né? Como caminhoneiro, e ele trabalha para várias empresas até hoje. Então, pessoal, ela conta que em 2006 ele estava viajando, ele foi fazer uma entrega, né, de um caminhão de móveis era mais ou menos 500 quilômetros, né, dentro do estado. Então, pessoal, ela conta que ele costumava viajar com outra pessoa, mas dessa vez ele teve que viajar sozinho. Como ele já era acostumado, pessoal, e ele conhecia uma estrada antiga, uma estrada deserta, que era uma reta, pessoal, e que com certeza adiantaria muito a viagem dele, né? Então ele pegou essa estrada, era já noite, ele jantou, né, em uma parada, e ele jantou, e aí pegou o caminhão, ele estava tranquilo, bem descansado, e ele falou: eu vou pela estrada velha, porque com certeza amanhã eu chego cedo, né, na cidade onde que ele ia entregar esses móveis. Então ele pegou o caminhão, estava tudo tranquilo e seguiu viagem pela estrada velha. Então, pessoal, como já havia uns 4 anos que ele tinha passado pela estrada velha, ele conta que foi seguindo e lembrando, né, que ele tinha passado pelos trechos que ele havia passado, né. Então era já bem tarde da noite, pessoal, por volta de quase meia-noite. E ele avista de longe, estava uma noite muito escura, muito fria, aquela noite nublada, né? E aí, pessoal, como havia chovido muito, o mato estava fechando a estrada, ele não enxergava bem, o mato estava muito grande na beira da estrada. Mas ele avista, pessoal, de longe uma moça, né? De longe, aquela moça de branco, né? Ali, a roupa clara, deu com a mão, né? Como se ela quisesse uma carona. E ele ficou besta, porque assim, como que vai ter no lugar no deserto, que lá é conhecido como a estrada do deserto, né? Então, como no lugar tão deserto e tão desabitado, ia haver uma mulher pedindo carona. Ele cismou achando que poderia ser um assalto, né? Então ele falou: não vou parar para esta moça. Ela deu com a mão e logo ela se retirou dali, né? Ela foi voltando, mas de acordo que ele foi saindo, né, andando na estrada, o mato era muito grande, ele foi com a luz do caminhão, ele viu que lá na frente havia um posto de gasolina. Então ele para, né? Ele viu que era um posto de gasolina e ele para e fala: ah, é aqui no posto de gasolina, eu lembro. Então ele vai parando naquele posto de gasolina e percebe, pessoal, que aquele posto está desativado. Ali não tinha mais nada, a loja de conveniência, as portas quebradas, não tinha nada naquele posto. Tiraram as bombas e estava só o posto e a placa. Então, como ele já havia parado ali debaixo do posto, ele ficou até assustado, quando de repente, pessoal, ele escuta uma gargalhada, né? Aquela risada lá dentro da loja de conveniência. E aí ele disse: ah, tem alguém aqui. Então, ele resolveu descer, porque como ele viu uma mulher, ele achou que realmente ali haveria pessoas, né? E ele desceu, ele estava com sede, né? Ele falou: vou pegar água, vou ver se aqui tem água. Então, ele desceu, e aí, pessoal, ele entra naquela loja, estava escuro, né? E ele pegou uma lanterna, né? E ele clareia, vê tudo no chão, pessoal, tudo quebrado, tudo abandonado, né? Porque não havia mais posto ali. Então, ele conta, pessoal, que de repente ele perguntou: ah, alguém aí? Chamou, né? E uma voz trêmula e bem grossa falou: sai daqui. Imediatamente ele escutou aquela voz, né? Imediatamente ele foi, pegou, subiu no caminhão e foi saindo rapidamente, pessoal. E ali, quando ele sai rapidamente, pessoal, ele acende-se uma luz, né? E ele olha pelo retrovisor e ele vê um caminhão, um carro grande, pessoal, acompanhando. Havia saído dali do posto, só que ele disse que não tinha aquele carro no posto. Aquele carro saiu ali de repente e ele disse: como que esse carro estava aí? Eu não vi. Aí ele pensou: poderia estar lá por trás, eu não sei. E aquele carro começa a perseguir ele, pessoal, ele começa a perseguir, ele começa a, né, tolar o pé no acelerador, e aí, pessoal, e ele correndo, e ele com medo, e aquelas luzes em cima dele tentava ultrapassar, e ele não dava passagem, porque ele temia do que fosse aquilo, né? E ali, pessoal, foi minutos de muita carreira, até que ele começou a tremer, pessoal, porque aquele carro, ele ficava muito atrás, ele era muito rápido, muito veloz, e ficava atrás, né, do caminhão dele, quase batendo, mesmo ele estando em alta velocidade.
e ele estava com medo de dar ultrapassagem àquele caminhão, né? Que ele não sabia se era um caminhão, mas era bem parecido, eram luzes muito altas, né? Então eram luzes diferentes, ele não sabia se realmente era um caminhão, que era aquilo. E ali, pessoal, ele entra em pânico, em desespero, né? E ele tenta pegar o telefone para ligar, pedir um socorro, né? Ligar para a polícia. Mas não tinha como, pessoal, não tinha como ele ligar porque ele estava em alta velocidade e ele tinha medo, né, de diminuir a velocidade e acontecer o pior. Então, pessoal, rodando por 20 quilômetros em desespero, pessoal. Ali, aquela luz ali no pé dele, ali atrás dele, pessoal, aquele caminhão ultrapassa. E quando ele ultrapassa, ele escuta aquele barulhão, um vento muito forte, pessoal, que quase arrebenta o caminhão dele. Então, aquela luz desaparece na frente do caminhão dele. E aí, pessoal, aí foi que ele entrou em pânico mesmo, porque cadê aquele carro que havia acabado de passar por ele? Cadê aquele negócio que havia passado por ele, né? Aquela luz enorme. E ali, pessoal, ele não para, ele se concentrou e dirigiu, né? Tentando se tranquilizar, respirando, né? Para não capotar ou acontecer um acidente, pessoal. E aí, aquela coisa desapareceu por alguns minutos, né? Então, ele dá uma parada para respirar, ele estava suando muito. E aí ele dá uma parada, pessoal. E quando ele para, estava tudo muito escuro, mas já havia uma cidade próxima, uma cidadezinha pequena, próxima, né? E ali, pessoal, ele viu as luzes da cidade, ele já ficou mais tranquilo, né? Já perdeu o medo, mas ficou mais tranquilo. E ele falou, vou dar uma paradinha aqui no encostamento, vou tomar água. Quando ele para, pessoal, que tomou a água, que vai seguindo viagem, ele olha para trás e o caminhão está novamente, aquele carro assustador está novamente atrás dele, acendendo as luzes da partida, pessoal. E aí ele começa a dirigir em alta velocidade novamente, pessoal. E aquele caminhão, aquelas luzes, pessoal, clareava tudo. Ele disse que achava uma agulha no palheiro, se fosse possível. Então ele percebeu que era algo sobrenatural, era algo assustador. E aí, pessoal, com muito tempo ele consegue chegar, entrou na cidade, né? E ali ele colocou num posto de gasolina, o caminhão amanhece o dia. Quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, pessoal, por volta das 6 horas, ele tinha cochilado, né? E ali ele acorda, pessoal, e comenta com aqueles rapazes que trabalhavam ali no posto, né? Os meninos que trabalhavam no posto. E aí ele comentando, né, sobre essa visão que ele teve, esse susto, né, que ele tomou, contou toda a história. E ali os meninos falaram, pessoal, que muitos carros já haviam capotado ali, pessoas morrido de acidente por conta dessa luz que aparece na estrada velha e perseguem os caminhoneiros, os motoristas, até que eles capotem, até que eles virem. E é isso, pessoal. E ela conta que ele ficou muito assustado, nunca mais ele esqueceu dessa história, né? Nunca mais ele viajou sozinho. E é isso, pessoal. Quem gostou do relato, deixa aí o like, vão me seguindo. Se inscrevam no canal, tá certo? Para mais relatos como esse. Tem mais histórias que eu vou estar trazendo na próxima.